Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes. Então, vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 17. Vamos terminá-lo, talvez, hoje. E no programa passado, o Alfredo continua relatando, o que aconteceu depois que ele desencarnou. Ele desencarnou numa situação muito triste, porque ele não deu o perdão que ele mesmo diz que deveria ter dado ao caluniador. Nós vimos que ele relatou que a Ismália tem permissão de vê-lo uma vez por mês. A gente até trouxe o exemplo também do livro aqui dos Mensageiros, do capítulo 30, que fala também da história de uma moça cujo noivo morava em nosso lar e que ela precisou se preparar 6 anos para poder casar e morar em nosso lar. Ele poderia ter vindo buscá-la em Campo da Paz, mas ela resolveu ouvir o instrutor que aconselhou ela a trabalhar. O Alfredo, ele também precisa trabalhar, e a Ismália sabe disso. Ele precisa melhorar, vamos dizer assim, o seu próprio comportamento. Ele precisa experimentar um pouco de solidão para avaliar como é bom ter uma família que ele não soube de alguma maneira preservar. E aí, no final do programa, Marco falou, que nós vamos acordar no mundo espiritual da mesma maneira que a gente desencarnou. E que, na realidade, a evolução, ela se faz no corpo. No mundo espiritual, a gente pode melhorar muito a nível de conhecimento, mas a prática, ao nosso nível evolutivo, é preciso ser feito. E aí a gente lembrou do capítulo 7 do livro Ação e Reação. O título do capítulo é Conversação Preciosa. Nesse capítulo, o Druso está falando para André Luiz da questão das expiações, que muitas das vezes a gente vai precisar passar por conta do nosso comportamento na última encarnação, e às vezes o comportamento até no mundo espiritual. Ele fala dos obsessores, daquelas pessoas que, mesmo advertidos pela própria consciência e pelo aviso dos benfeitores, continuam na rebeldia, continuam praticando mal. Mas aí, no meio dessa conversa, ele fala assim: aliás, com alusão a esse assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de autorreajustamento na vida espiritual, antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade, para as recapitulações a se efetuarem na madureza, com exceção feita às expiações. Qual capítulo que você está? Capítulo 7. Ah, tá. Conversação Preciosa. Então, o Alfredo, se ele continuar trabalhando como ele está trabalhando, porque ele já é o diretor do posto de socorro, e ele não galgou, porque no mundo espiritual não existe o QI, quem indica, não é? Cada um alcança os seus postos de trabalho de acordo com o próprio merecimento. Então,
a gente pode imaginar que o Alfredo, com esse trabalho todo, com essa dedicação toda, ele vai ter que passar, claro que vai, algumas situações, mas a infância dele e a juventude possam ser que sejam resguardadas, não é? Mas essa avaliação, lógico, ela é feita pelos bons espíritos, pelos espíritos que planejam a encarnação do indivíduo. Mas a gente está vendo que quando a gente desencarnar, vamos procurar um trabalhinho, vamos procurar alguma coisa para fazer, estudar alguma coisa, para a gente poder, né, semear para as próximas reencarnações, porque essa nossa reencarnação não é a última, muito pelo contrário. Então é muito interessante. O trabalho dele, então, no mundo espiritual, vai ajudá-lo e vai ajudar a todos aqueles que se propuserem a trabalhar no bem. Mas então, vamos começar a ler. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje o capítulo. Mas não pode. Aí o André Luiz vai perguntar, já que a Ismália mora, né, lá em Riba, né, numa situação bem melhor que a dele, ele pergunta, na cobertura, mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Indagou Vicente, tão impressionado quanto eu com o romance comovedor. Porque a pergunta do Vicente, olha só, tudo no André Luiz aqui é didático. Então a pergunta do Vicente, ela é didática pra gente, porque a gente pergunta, por que, já que ela está indo lá uma vez por mês, por que não vai direto? Por que não fica direto? Alfredo sorriu e falou, sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu. Atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Porque isso é lei da vida. Isso é lei. É lei, O superior tem que dar ao inferior, que é o que a gente não faz. São duas coisas aqui a observar. Primeiro, ele fala aqui, olha, assim, o ideal de união eterna é idêntico ao meu. Então, esse ideal de união eterna, assim, o nível evolutivo que o Vicente está, ele identifica isso. Então, o ideal de união Vicente? Ele identifica. Não, você falou Vicente. Desculpa. Alfredo? Alfredo, meu Deus, desculpa, o Alfredo está, ele identifica assim, né, união eterna. Nós demos aqui o exemplo, programas passados, do livro Renúncia, que a Alcione, ela é a alma gêmea do Pollux. Então, o Pollux tem lá o ideal de união eterna com a Alcione. O Pollux está lá nos seus umbrais, no seu umbral, e vai reencarnar. A Alcione está nas esferas superiores. Ela estuda música, por exemplo, lá no livro, ela faz estudos de música na constelação de Sírios. Tem 3 sóis, 3 luas lá, beleza. E ela vai reencarnar. Então, só que quando ela encarna para ajudá-lo, ela não vem só ajudar ele, ela ajuda uma comunidade inteira. A gente falou isso. Muito mais do que a ele. Ele não aceita ajuda. Então, o que a gente está falando isso? Porque a união eterna não é para os dois ficarem juntos e acabou, não é assim não. O espírito, quanto mais superior, mais ele abrange o amor dele para todos, até chegar igual a Jesus, que ama toda a humanidade inteira, não é? Esse raciocínio que a gente tem que ter. Mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores das minhas atuais necessidades de esforço e solidão, mesmo caso da Isaura. Preciso conhecer, quer dizer, o enxoval do sentimento, esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Aqui é a gratidão. Gratidão que todos nós precisamos aprender a ter até nas coisas complicadas. Isso é novo para a gente. Mas Paulo já avisou a gente há 2000 anos. A tudo dai graças. Ele não valorizou a família que tinha. E como Paulo, como a Teresa colocou, Paulo também não valorizou a oportunidade que teve com Abigail, do contato com Estevão, e aí pelo trabalho dele, pelo esforço e solidão que ele passou, a gente tem o Paulo que a gente conhece hoje, que sem ele não teríamos o evangelho no Ocidente. Então, é o esforço e a solidão necessária, é necessário isso aqui. Paulo, assim que vê Jesus na estrada de Damasco,
e se conscientiza realmente de quem é o Cristo, ele vai ficar 3 anos no deserto, no oásis de Palmira, né, no oásis lá no deserto. Então ele né, trabalhando sempre, nunca deixou de trabalhar, trabalhando sempre, lá na companhia do casal, e ele fica lá 3 anos lá trabalhando no deserto, literalmente, e na solidão para a sua meditação, para o seu autoaperfeiçoamento. E depois mais 3 anos no ostracismo trabalhando também. Sim. Então, quer dizer, são 6 anos ali. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir. E por esse motivo ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. E como o Marco falou, isso não quer dizer que vai ficar morando, as próximas encarnações vão ficar sempre juntos. Muito pelo contrário. Como diz o Chico, 2 mourões juntos não fazem cerca. Falou pro Divaldo, né? Falou isso pro Divaldo. Por isso que um nasceu em Uberaba e outro nasceu na Bahia. Ele fala da ligação, né? Muito bonito, então, né? 2 espíritos superiores já, né? Ficando junto, vai ajudar um número muito menor de pessoas do que se um vir num país e outro no outro. Um vem num estado, o outro no outro. É assim que se faz, porque 2 mourões não fazem uma cerca. Isso é muito... Porque eu acho que o Divaldo queria ficar lá em Uberaba com ele. Claro, até eu, né? Também queria. Muita gente queria, muita gente... Aliás, muita gente perdeu essa oportunidade, né? Como a gente sempre faz. Nós temos um amigo... Temos um amigo, ele está desencarnado, mas continua, né? A gente conviveu com ele, Dr. René Peça, que ele fundou a Casa Maria de Magdala, lá em Niterói, e convivíamos com ele um pouco, tivemos essa oportunidade, esse prazer. E ele fazia um culto do Evangelho aos sábados lá no trabalho. E ele falava, eu me recordo sempre, ele falou assim, vocês têm que ir a Uberaba, ver aquele anjo, vai lá, porque desencarnado vai ser difícil, e é mesmo. E a oportunidade, igual, né? Tá muito superior a gente. Que, graças a Deus, ele não nos desampara e ele que vem até nós. A gente ir até ele não dá, não. Que é o caso aqui que ele está falando, né? Então, continuando. Observando-nos a emoção, concluiu. Não é isso? Estou resgatando crimes de precipitação. Olha, muito interessante isso. A precipitação aos olhos de Deus é um crime. Crime. Dependendo do teu conhecimento, da tua condição... Aí é crime, né? Ele botou crime de precipitação. Por quê? Porque ele não pensou antes de agir. Ele não conversou, ele não procurou se informar. Então, um recado para nós, que a gente... aprenda ou comece a aprender a tomar certas decisões de cabeça fria, como se diz, não de cabeça quente. Sair falando qualquer coisa, tem que parar para pensar, porque dependendo do nosso conhecimento é crime. É crime. É crime de precipitação, porque a impulsividade é um perigo, e é o que a gente mais faz. Quando a gente vê, já fez. Eu fiz no impulso. Tem que treinar não fazer isso. Tem que treinar não ser impulsivo. Porque a pessoa impulsiva, ela age de cabeça quente. Ela não se habituou a respirar. O Chico falava para botar água da paz na boca, né? Para não reagir, agir. Mas a gente, né, estamos estudando para ver se a gente aprende a fazer. Não foi exatamente o que Judas fez? Essa questão da precipitação, se precipitou, não raciocinou, não pensou, não quis dialogar, não conversou, não meditou melhor, porque é aquela coisa de achar que a gente sempre está certo e o outro nunca está, o outro está sempre errado. A minha opinião é que é a certa, se eu errei foi culpa do outro. É sempre assim, é a questão do orgulho. Essa precipitação foi exatamente o que aconteceu com Judas, deu no que deu. Então, quer dizer, o grande erro dele foi o suicídio depois, né? Mas deu no que deu, a precipitação dele, não raciocinou que reino era aquele, como é que faz isso, como é que meus companheiros estão pensando assim, eu estou pensando, será que eu estou certo? Os outros 11 estão errados? Não, então essa precipitação que é o exemplo para nós, que a Teresa está falando, né? Que ele está dizendo que é um crime. Aí ele continua, pela impulsividade delituosa, né? Perdi a minha paz,
perdi meu lar e a minha devotada companheira, porque na realidade ele veio num crescente, ele podia, vamos dizer assim, como é que se diz? Porque a calúnia existe, a fofoca existe, mas quando a gente é invigilante, a gente se deixa contaminar por ela. Porque a gente no pensamento é livre. Não tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz, se eu não me engano é 833 essa pergunta. Tá aqui. Vê se não é. Exatamente. A gente é livre. Liberdade de pensar. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Resposta: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilar. Deter o voo é embaraçar o pensamento. Então, às vezes, a gente vai fazer uma coisa errada, os espíritos bons vêm, tentam nos intuir, não faz isso, Marco Antônio, não é assim, mas eu vou fazer. E vem aquela história do diabinho, do anjinho no ouvido do outro, é aquilo. Está embaraçado, e tanto pelo lado errado também faz, vai lá e faz, isso mesmo, se vinga, isso não é, até mais. E quando a gente aceita a calúnia e a maledicência, é porque a gente está sintonizado com ela. É porque a gente gosta um pouco de calúnia e de maledicência, porque tem que ter sintonia. Se você não se sintoniza com a maledicência, o que você escutar morre com você. Você não passa adiante, você não condena, você não critica, você escuta, faz aquela cara de paisagem e tenta mudar de assunto. Mas como a gente ainda gosta, segundo meu irmão, fofoca alimenta. O nosso nível evolutivo ainda alimenta. Fofoca alimenta. Então, por que também ele sintonizou com a maledicência do sócio, do caluniador, que era o sócio dele? Porque, no fundo, ele ainda gostava de uma fofoca. Exatamente. De uma maledicência. Então, a gente precisa estar vigilante. Porque é uma coisa que, infelizmente, a gente tem esse hábito, isso é hábito de muitas encarnações. Eu acho que é uma maneira da gente fugir dos nossos próprios erros, de não observar a nossa própria conduta, que aí fala mal da do outro, porque eu não preciso pensar na minha. É meio que por aí, com certeza. Lembra que o Alfredo tentou matar o moço e quis matar a esposa também e não matou? Aí, na pergunta que a gente leu 833, a liberdade de pensar, não é? Na 834, a seguida, Kardec pergunta: é responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus, somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Estou resgatando crimes de precipitação pela impulsividade delituosa. Então, o pensamento dele, ele matou 2. Ele sabe. Quer dizer, ele não matou, não tirou a vida. Né? Porque quem dá e tira a vida é Deus. Livra entre a terra e o céu, quando Júlio morre afogado por descuido da madrasta. Soltou a mãozinha dele com 5 anos, ele foi para a praia e se afogou. Ela é responsável pela morte dele? Não, está lá. Ela não é responsável pela morte dele, porque se Deus quisesse, salvava, mas Deus não quis. Porque não era da lei salvar, mas ela é responsável pelo pensamento que ela cultivou ali, pelo mal que ela desejou. É isso que é a questão. Então, é o mal que o Alfredo desejou. Está aqui, então por isso que ele está dizendo aqui. Ele diz? Ele foi o pior inimigo dele mesmo, muito mais do que o ex-sócio. Porque ele podia ter feito a escolha certa. Então, e como ele foi o pior inimigo dele mesmo, nós também somos o nosso pior inimigo. Porque somos nós que decidimos o que fazer e o que não fazer. Pelo menos todos nós que estamos, com a saúde mental mais ou menos equilibrada. Já não digo nem equilibrada, mas mais ou menos. E aí ele continua. É muito bonito o que ele fala agora. Muito bonito. Conforme ouviram, não matei, quer dizer, diretamente, nem roubei a ninguém, porque ele era um homem trabalhador e honesto, isso ele era. Mas ele roubou a paz do lar. Ah, sim, mas assim, materialmente falando, ele não fez nada. Mas envenenei-me a mim própria. É o caso que o Marco colocou da madrasta do Júlio.
ela, na realidade, ela fez mal a ela mesma e ele também. Ele foi o pior inimigo dele, porque ele se envenenou, como ele diz, e envenenei-me a mim próprio. Livro Evolução em Dois Mundos, eu não sei aqui o capítulo, Evolução em Dois Mundos, está lá, o André Luiz coloca os 10 mandamentos que Jesus envia e Moisés capta pela mediunidade. Evolução em Dois Mundos, está lá os 10 mandamentos, ele dizendo, abrangendo o raciocínio dos 10 mandamentos. Não matar é um deles. Ele fala. Ampliando. Obrigado. Ampliando o raciocínio dos 10 mandamentos. E aqui está incluído isso. Conforme ouviram, não matei, nem roubei a ninguém, mas roubou a paz do lar. E matou e desejou que a morte, que a esposa tivesse morrido e o caluniador. Mas na realidade a gente faz mal a gente. Aí o que ele está falando aqui, que ele vai falar logo é divisão. Ele vai falar, envenenei-me a mim próprio. Então ele se envenenou a si próprio, não é? Na realidade, que tá como então, por isso é que os espíritos dizem. E o Divaldo e a Joana repetissem para o Divaldo, meu filho, o mal que nos querem, né, não nos faz mal. O que nos faz mal é o mal que a gente deseja. Então ele, na realidade, ele fez mal a ele mesmo e todo mundo só faz mal a si mesmo. A gente tem que entender isso. Eu ia até procurar aqui o que o Marco falou do... É Evolução do Mundo. No meu livro está marcadinho. Aqui é difícil, eu não trouxe meu livro, estou aqui no computador. Deixa eu ver aqui se eu acho. Evolução em Dois Mundos... Então, quando a Tereza procura... então não dá para achar. A gente promete que vai trazer no próximo programa. Será o próximo capítulo, exatamente, né? Mas eu vou trazer o comentário aqui no final, porque tem tudo a ver com nossas atitudes e a nossa responsabilidade, não é? Por exemplo, o não matar, por exemplo, não é só tirar a vida do outro mandamento. A gente sabe hoje, ampliando o raciocínio, que, por exemplo, é não matar a alegria de ninguém, não matar a esperança dos outros. Isso também você está matando. Né? Olha a responsabilidade, né? É muito maior. Sim. E aí ele continua: a calúnia é um monstro invisível que ataca o homem por meio dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Então, como ele mesmo diz aqui, a gente precisa vigiar mais o que escuta e o que vê. A Joana Dias fala isso, né? Procurar não sintonizar com o mal, não é? Porque a gente já traz ele um pouco dentro da gente. Se a gente ainda for dar ouvido ao mal e ver o mal, a gente fica enrolado. E uma lição que a gente tira dessa história também para nós no dia a dia é quando alguém vier falar mal de alguém para nós, cuidado, né? Bote os ouvidos vigilantes para isso, para que você vai escutar. Porque muitas vezes a verdade não é aquela. Então a gente tem que vigiar muito isso para a gente não alimentar o que vem para nós. Pode ser até verdade, mas que a gente entenda e ore pela pessoa. Porque isso é muito perigoso. Isso acaba com família, como acabou aqui com o Dr. Alfredo, acaba com o trabalho do bem, que é o que os espíritos querem. Muitas vezes por essas conversações sem fundamento, né? Joana de Andes fala muito isso, o Divaldo repete muito isso em suas palestras. Cuidado com o que você ouve e com o que você vai reproduzir o que você ouviu. Cuidado, né? A gente sempre tem que estar vigilante quanto a isso, como ele diz aqui, né? A calúnia é ouvidos invigilantes e olhos, monstro invisível, nos ataca, né? Porque somos invigilantes, por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Vigiai e orai, né? Vigiar e orar. Vigiar é primeiro e orar. Então, lembrando que hoje terminamos de estudar o capítulo 17, com a graça de Deus e dos bons espíritos, prometendo voltar no próximo programa com o capítulo 18. E com aquilo que eu falei dos 10 mandamentos, Evolução em Dois Mundos. Vou até anotar aqui. Marco vai trazer para a gente relembrar. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.